Na verdade, você esqueceu aí de uma parte bem importante da minha apresentação, eu diria até mais importante, pai da Flora e pai do João também, tá? Isso aí. Pessoal, então, eu acho que a maioria, se não todos aqui me conhecem já, não sei, né, mas alguns nomes aqui eu já me recordo. É um prazer conversar com vocês, é um prazer vê-los aqui. Eu até mencionei um aluno aqui de Carangola da UENG, o André, foi meu estagiário no museu, fiquei muito feliz de vê-lo aqui. Enfim, né, tem alguns que ainda caminham comigo, com trabalhos, a própria Lorena, que é minha co-orientada no TCC dela, espero que a gente consiga fazer um trabalho bem legal. Mas, enfim, é um prazer participar desse grupo. Já faz um tempo que, esporadicamente, né, alguém comentava de a gente fazer essa palestra. E, assim, o objetivo meu, na verdade, quando eu propus até o título, é de da gente fazer uma conversa mesmo, né? Claro que esse momento agora que eu vou falando, mas é importante também que vocês fiquem bem à vontade em me interromper, enfim, porque é um grupo de estudo. Eu acho que, antes de mais nada, é importante que a gente troque conhecimento, que a gente tire bastante informações desse momento. Tá? E aí eu montei uma apresentação, eu utilizo dados que eu obtive com genética, é um grupo, né, de biologia molecular e tal, então eu vou mostrar para vocês a, a ferramenta em si, né, aplicar o estudo da genética para responder diferentes questões, e aí eu vou ser mais incisivo na parte da filogeografia, a gente, né, acaba pensando um pouquinho em especiação e tal, e eu uso, né, rapidamente alguns conceitos, acabo falando um pouquinho de algumas teorias rápidas para, eu acho assim, para contribuir um pouco com o grupo de estudo de vocês, e mostro os dados que, né, eu sou suspeito de falar, mas eu acho bem interessante. Eu vejo que mais pessoas entraram aqui. Ana Paula, ô Ana Paula, que bom vê-la. Ô, Michel, é você mesmo, Michel? Isso, que honra ter aqui você Imagina, meu amigo, que isso? de uma espécie ancestral que pode originar, aí no caso, duas ou mais. Bom, então, rapidamente, fazendo aqui um apanhado teórico, a filogeografia ela é uma vertente da biogeografia. Então, tem uma definição do Davis, em década de 80, que é bem legal, porque ele define de uma forma bem clara, no sentido de ser estudos filogenéticos com a genética de populações. Então, para se estudar a filogeografia, a gente precisa entender a relação de parentesco que existe entre os taxos estudados, né? E relacionar essa proximidade evolutiva, no caso, entre os taxons, com a genética de populações. E aí fica um estudo muito legal, porque a gente consegue, muitas das vezes, enxergar o histórico evolutivo de um determinado taxon, né? Ou de uma determinada espécie isolada, ou de um gênero, ou de uma família, enfim. Então, muitas das vezes a gente consegue entender com mais clareza ao longo do surgimento e até o trajeto que uma determinada espécie percorreu. Isso é muito bacana. E aí, assim, quando a gente está falando de filogeografia, como eu disse anteriormente, existe a palavra especiação, ela faz parte da discussão. E existem diferentes modelos, né, para poder explicar um pouco sobre especiação. E a gente tem diferentes modelos, simpátrico, parapátrico, e o modelo pela especiação alopátrica, que é o que eu
né, afunila um pouquinho mais a nossa discussão aqui, ele é um modelo que explica muito sobre respostas, né, de especiação dos mais variados táxons. A especiação alopátrica, ela é muito convincente, tá? Então, assim, entende-se que um grande número, não dá para falar o todo, mas um grande número dos processos de especiação estão envolvidos em um modelo de especiação alopátrica, né? E, basicamente, ele se endossa, né? Ele é embasado na presença ou ausência de barreira geográfica. E, é claro, o tempo de atuação que essa barreira ela existirá para que o processo aconteça. Então, filogeografia, você pensa geografia, barreiras físicas, rios, montanhas e tal, e a especiação é a possibilidade de um isolamento gênico, tá? E aí populações isoladas vão sofrendo variações de forma isolada, vão sendo selecionadas de acordo com o ambiente que elas estão, e pode-se passar um tempo suficiente para que essas variações não permita mais com que essas populações voltem a ter um fluxo gênico, uma troca gênica, e aí a gente tem um processo de formação de uma nova espécie, né? E aí, embasado nesse modelo de especiação alopátrica, aí eu já deixo para trás outros modelos de especiação, baseado nesse modelo de especiação alopátrica, existem diferentes hipóteses, que é a hipótese de vicariância geotectônica, a hipótese dos refúgios e a hipótese de rios, que vai ser a hipótese que eu vou aprofundar um pouquinho mais por conta do tema hoje da palestra, né? Mas percebam, assim, que é fascinante, porque a gente começa a esmiuçar melhor como que uma determinada espécie ou população, aqui no caso é bem vasto o que a gente pode observar, como que ela chegou, né, até a atualidade. Quais seriam os percalços, né, que ela passou e tal, tá? Então é isso, o modelo alopátrico baseado nessas três hipóteses que explicam as diferentes forças, eu diria assim, externas que permite a especiação. E aí, de uma forma bem simplificada, um slide, basicamente, para cada hipótese aqui. A de variância geotectônica, também conhecida como paleogeográfica, ela é embasada em movimentos que podem ser piriogenéticos ou orogenéticos, que são movimentos horizontais ou verticais. Ou seja, a gente teria aqui um soerguimento de montanha, por exemplo, né, um soerguimento vertical, ou aqui um distanciamento de continentes, uma separação de um determinado bloco de terra em dois, que seria orogenético, ou seja, seria horizontal. E aí esses movimentos, eles, claro, eles podem causar separação, ou seja, estão dentro aqui da especiação alopátrica, né? Pode causar separação de populações e automaticamente proporcionar uma separação brusca do fluxo gênico, que, com o passar do tempo, vem a originar, né, possivelmente novas espécies, ou até mesmo clados bem estruturados dentro de uma mesma espécie. A hipótese dos refúgios, né, ela define um refúgio florestal, como ilhas de florestas úmidas, que ficam, né, isoladas, no caso, por períodos de glaciais. E é uma hipótese muito embasada no início do Quaternário, então a gente está falando aí do Pleistoceno, e é uma época muito marcada por oscilações de aumento e diminuição de temperatura. E aí essa hipótese, ela imagina um ambiente, se a gente tomar como exemplo aí Mata Atlântica, né, por exemplo, entendendo que é uma cobertura toda
contínua, se a gente imaginar a Mata Atlântica sem antes da intervenção humana, e aí uma diminuição de temperatura, alguns pontos isolados dessa floresta, em resposta à altitude, umidade e tal, iria se tornar, né, iria permanecer com a característica mais próxima do bioma em si, e outros se tornariam ambientes abertos, ambientes sem a cobertura vegetal, de fato, como ela era. Então, esses ambientes isolados, eles acabam servindo de refúgios, por isso que chama hipótese dos refúgios, né? Serve de refúgios para que populações, né, permaneçam, e o isolamento entre esses diferentes pontos faz com que essas populações fiquem isoladas. Uma vez a temperatura ou o ambiente voltando a ser semelhante ao que era, essa cobertura vegetal ela pode voltar a apresentar uma característica, né, mais homogênea. Mas aí você enxerga algo homogêneo, mas internamente essas populações já sofreram variações suficientes para entrar no processo de especiação ou até mesmo ter especiado. Então, é uma hipótese muito legal, tem muito estudo interessante com hipótese dos refúgios. Eu conheço alguns da Mata Atlântica, regiões do Espírito Santo aí, enfim, é bem legal. E por fim aqui, né, para não tomar muito tempo nessa parte da introdução aqui, a hipótese dos rios, ou melhor, a hipótese de rios. Uma hipótese antiga, aqui vocês podem perceber, o Wallace, esse Wallace aqui é o Wallace, de fato, da teoria da evolução. Tá? O Wallace esteve no Brasil, acredito que a maioria de vocês, se não todos, sabem disso. Ele percorreu rios amazônicos, e ele, ao navegar nos rios amazônicos, ele observava as diferentes ilhas, né, os afluentes separando grandes blocos de vegetação, e ele observava diferentes características, principalmente de primatas. E aí ele começou a perceber que os rios, eles estavam ali isolando aquelas populações, e o tempo estava, né, desencadeando alteração entre essas populações. Então, a base da hipótese de rios, ela vem de Wallace, é claro, depois com a genética de populações, a gente começa a falar de alelos, de fluxo gênico e tal, mas em cima da mesma ideia que ele teve. Então, as populações são progressivamente isoladas, e aí elas tendem a se tornarem diferentes nas margens opostas. Então, por isso que a gente fala que é uma monofilia recíproca, tá? E aí o rio fica ali como se fosse um muro mesmo, impedindo com que essas populações troquem fluxo gênico. Bom, e existem muitos estudos com a hipótese de rios, utilizando rios como barreira. Muitos desses estudos são amazônicos. Tem estudos em outros rios, além dos amazônicos e do São Francisco, Tocantins, o Araguaia, o Paraguai, né? Então, e assim, a hipótese de rios, para que ela seja de fato mais aceita, é importante que esse rio ele tenha um fluxo contínuo de água ao longo do ano, porque se não houver fluxo, as populações vão voltar a ter contato. Uma vez tendo contato, elas vão ter, vão trocar gene e automaticamente irá impedir, né, irá diminuir o processo de especiação. Então, precisa-se ser rios que mantenham durante todo o ano um volume de água de modo com que as populações não consigam atravessar. Mas, talvez vocês estão pensando, mas então a hipótese de rio ela pode não ser bem empregada para espécies que conseguem atravessar o rio. Isso, se uma espécie ela nada, né, um morcego, por exemplo, que consegue atravessar voando, mamíferos voadores. Então, são situações em que o rio, no caso, já não serviria de barreira, né? Não seria interessante você imaginar o rio como um agente ali que está interferindo nesse processo. E aí, pensando dessa forma,
mamíferos, que é o grupo que eu estudo mais, principalmente pequenos mamíferos, aí marsupiais e roedores, são ótimos modelos para estudos filogeográficos. São ótimos modelos para estudo filogeográfico. Então, muitas das vezes, estudo com uma determinada espécie, você encontra informação que leva você a ter uma nova informação de uma barreira geográfica, ou até mesmo a acrescentar informações ainda pendentes. E aí, quando se fala em pequenos marsupiais, eles têm características ótimas, porque é um grupo que tem uma grande diversidade ecológica, é um grupo que tem muitas espécies com distribuição ampla, isso é importante, eu vou ilustrar um pouquinho à frente, vocês irão entender melhor. Alto número de endemismo, enfim, existe eu diria assim, um mix de espécies, tanto marsupiais quanto roedor, que nos permite fazer inferências filogeográficas. Minha experiência é a nível de Brasil, de América do Sul, mas são espécies utilizadas em diferentes países, praticamente no mundo todo, como bom modelo, tá? Bom, e aí eu utilizei marsupiais para poder descobrir esse caso do Rio São Francisco que eu vou mostrar para vocês. É lógico que, a princípio, eu não estava pensando no Rio São Francisco, eu estava pensando em utilizar uma determinada espécie como modelo e ver o que ela me mostraria. E aí ela me mostrou a barreira do rio, não só do Rio São Francisco, mas principalmente do Rio São Francisco. E esse desenrolar vocês vão entender daqui a pouquinho. Fazendo primeiro uma introdução para a parte melhor do filme ser mais empolgante. Bom, e assim, quando se fala em marsupial, só vou mostrar esse slide aqui de marsupial, tá? Não vou ficar saindo do assunto, não. A gente sabe que existe dois grandes blocos. O de marsupiais da Austrália, cangurus, os koalas, o diabo da Tasmânia, que são os mais conhecidos. Aí tem animais grandes, um assunto bem legal de conquista. Os marsupiais australianos são mais recentes, são descendentes dos marsupiais nossos aqui, né, do Velho Mundo. Dá uma palestra bem legal também, e é um assunto muito bom de ler, porque é fascinante. E tem os marsupiais do Novo Mundo aqui, não que a Austrália não seja, mas enfim, né, da América do Sul, Central e América do Norte. Então, quando se fala em marsupiais América, a gente tem uma diversidade grande de marsupiais aqui. O Brasil tem muitas espécies, tá? Especificamente a parte da América Central e América do Norte aqui está representado por uma única espécie, que é esse de Delphis virginiana. Ele está colonizando, está subindo na região do Canadá. É uma espécie que os censos anuais mostram um crescimento demográfico, mas então a gente visualiza isso. Muito bem. E então, dando um zoom aqui na parte Brasil, eu utilizei para essa palestra o exemplo de uma espécie, que é essa aqui destacada em vermelho, Gracilinanos ágiles. Percebam que quando a gente olha o mapa, a gente tem diferentes espécies, no caso aqui eu coloquei espécies do mesmo gênero, algumas bem isoladas uma das outras, algumas com sobreposição, né, em simpatria, enfim. E percebam também que existe diferença de distribuição. Algumas espécies têm uma distribuição bem restrita em um determinado ambiente, outras espécies elas são mais tolerantes, eu diria assim, e estão distribuídas em mais lugares. Então, a primeira pergunta que eu fiz foi, observando aqui a distribuição da espécie em vermelho, né, tá um vermelho um pouco rosa aqui, que é Gracilinanos ágiles, percebam que é uma distribuição maior dentro do gênero, por isso que ela ficou mais interessante para que eu buscasse
testar filogeografia. Eu poderia ter estudado, talvez, essa Asteromarcae aqui? Poderia, mas percebam que é uma distribuição menor, toda inserida dentro de um bioma, né, dentro da Amazônia aqui. Talvez eu encontraria estruturações importantes, mas quando você percebe uma distribuição maior assim, torna-se mais instigante, porque eu estou avaliando toda essa área. Percebam que aqui eu estou falando de fazer um estudo genético para entender possíveis barreiras existentes em toda essa região aqui. Perceba que é uma região grande, a gente tem Caatinga, a gente tem Cerrado, a gente tem Pantanal, né, aqui, Amazônia, uma ponta da Amazônia aqui. Perceba que a gente tem uma área grande e o uso de uma espécie, como o Gracilinanos ágiles, ele pode responder a perguntas sobre quais são as barreiras que existem nesta região aqui destacada em vermelho, que hoje, tá, estão influenciando diretamente populações a manterem fluxo gênico. Essas barreiras, qual que é a idade? Há quanto tempo talvez essas barreiras estão atuando e impedindo fluxo gênico? Será que as populações de gracilinanos que a gente enxerga que existem em toda essa região aqui, será que é tudo uma espécie só? Ou será que já existiu quebras, fluxos gênicos interrompidos aqui, que o tempo já passou e hoje o que a gente está chamando de uma espécie só são duas ou mais espécies e que precisa ser conhecido. Percebo, então, que são várias perguntas, e perguntas assim, extremamente importantes e intrigantes. Então, talvez eu falando que com o estudo de gracilinanos existe uma quebra aqui, né, um exemplo por alto aqui, a região talvez aqui do Centro-Oeste, vai levar outros pesquisadores estudando outras espécies de mamíferos, de aves, de inseto, plantas, por que não? Poderá ver e perceber, nossa, mas o trabalho que o pessoal fez com o marsupial, eles enxergaram uma barreira biogeográfica nesta região do Centro-Oeste. Eu vou me embasar nisso e vou testar para ver se isso está acontecendo para o grupo que eu estudo também. Então, perceba assim, que é um modelo, tá? Gracilinanos ágiles aqui é um modelo, é uma espécie que tem características interessantes, uma distribuição interessante, e eu posso utilizá-la para entender melhor situação biogeográfica de um modo mais amplo. Muito bem. Pensando dessa forma, então, eu busquei amostras, tá? Eu busquei amostras ao longo da distribuição existente. Então, percebam, quando eu volto o slide, percebam que o que eu mostrei aqui para vocês, eu consegui a amostra de praticamente tudo. A única parte que não tem amostras no meu estudo é aquela pontinha que sobe. Mas aquela pontinha, ela foi descartada porque foi uma identificação confusa há muito tempo. Então, ela poderia influenciar de forma negativa os dados. Então, eu optei por manter, já que a representatividade ela estava muito boa na minha amostra aqui, manter o que eu tinha certeza. Então, percebam que quando eu coloco bioma aqui, eu enxergo Caatinga, eu enxergo Cerrado, tá vendo? Eu enxergo Pantanal. E assim, é até um pouco estimulante, né? A pensarmos o quê? Que talvez aqui forma um clado, aqui forma um clado e aqui forma outro clado. Quando a gente pensa a nível de bioma, de características de vegetação. Pessoal, tá tranquilo o ritmo que eu tô falando? Tá bom, né? Tá sim. Beleza. Então, eu consegui toda essa área e uma grande representatividade da espécie que eu utilizei como modelo. Como que eu consigo amostras de material genético? Eu consigo fazendo coleta do material, utilizando métodos específicos para o grupo em questão, enfim, preparando esse material, separando o material do indivíduo, seja aqui um pedaço de tecido, como no meu exemplo aqui o muscular, um hepático, seja planta, um pedaço de tecido da planta, enfim.
Mas eu retiro esse material e aí eu vou fazer o processo de obtenção da sequência no laboratório. Além disso, existe também bancos de dados que disponibilizam de forma gratuita, confiável, sequências já obtidas. Então, né, talvez seja de conhecimento de muitos aí, que a gente chama de NCBI, o NC, o B e o I, que é uma abreviação do nome do banco de dados em inglês, National Center for Biotechnology Information. É mais ou menos isso. E aí, o que acontece? Quando você entra nesse site, você consegue obter sequências. Então, eu entro lá no site, digito a minha espécie, Gracilinanos ágil e tal, e se algum pesquisador já tiver feito estudo genético, provavelmente essa espécie vai estar disponível e eu posso utilizá-la. Então, percebam que ao longo da distribuição aqui, eu consegui amostras para sequenciar, Museu Nacional, UFMG, Brasília, enfim. Consegui amostras de diferentes pesquisadores que me doaram alíquotas, e alguns pontos eu preenchi com sequências desse banco de dados. Tá ótimo. E aí, então, eu consegui amostrar toda essa parte de distribuição aqui. E com base nisso, eu objetivei fazer o quê? Uma análise filogeográfica de Gracilinanos ágiles. Ou seja, descobrir, quando eu olho esse mapa aqui, descobrir quais os clados que são estruturados. Como que essas amostras aqui estão divididos. O que é mais próximo de quem e qual a proximidade que eu tenho. E aí eu consigo ter uma informação evolutiva. Tá? Objetivei também estimar o tempo, ou seja, se eu estou enxergando quebra de clados, será quando que isso aconteceu? Isso é extremamente importante para que eu possa pensar numa barreira biogeográfica. Porque talvez a quebra do meu clado aconteceu antes de uma determinada barreira existir, ou vice-versa. Então, eu preciso de ter um balizamento disso aí. Tá? E aí, com base nisso, tá? Dessa relação evolutiva aqui, da divergência e tal, buscar, por fim, tá? As barreiras geográficas. Em cima de quê? Desses padrões filogeográficos que eu falei para vocês aqui, desses tempos de divergências das populações, né, isoladas. E aí sim entender essas supostas barreiras, que é o resultado que eu vou mostrar para vocês, e vocês aí vão entender até melhor o porquê que eu coloquei o caso do Rio São Francisco no título. Tá? Bom, toda a parte de laboratório, não vou ficar falando aqui, só deixei aqui para poder passar rapidamente, porque, né, como eu disse, um grupo de estudo, eu fiquei com um pouquinho de pesar de tirar algumas informações. O que acontece? Quando a gente está fazendo um estudo genético, a gente não precisa, né, não há necessidade, dependendo do estudo, de sequenciar, de obter, por exemplo, o DNA inteiro da espécie. Não tem necessidade. É como se eu usasse uma metralhadora para matar um pernilongo. Tá? Eu consigo algumas respostas sólidas, né, consistentes, utilizando partes só desse material, partes do DNA. E quando eu pego uma determinada parte, eu chamo isso de marcador. Ou seja, eu tenho um genoma gigante, eu vou utilizar uma parte específica desse genoma, a mesma parte para todos os indivíduos, então eu vou ter um padrão ali, e é o que eu chamo de marcador. Mas o marcador utilizado para estudar filogeografia, você está inferindo barreiras com base em variações genéticas. Eu posso inserir outras informações? Eu posso buscar informações, por exemplo, variações cranianas, por exemplo, né? Variações morfológicas, e encontrar padrão e discutir em cima disso. Não há problema. Mas, assim, sendo específico no meu objetivo aqui, eu trabalhei com 2 marcadores, que é este aqui, ilustrado acima, o citocromo B, que é um gene da mitocôndria, tá?
E eu trabalhei também com esse E28VWF, que é um gene nuclear. Então, é importante, no caso, uma variação assim, porque alguns genes, eles sofrem taxas de variações diferentes. Tá? Então, quando a gente pensa num genoma como um todo, você imaginar uma grande sequência de bases nitrogenadas, alguns pontos são extremamente conservados, alguns pontos são mais variáveis. E essa diferença de variação, ela pode te mostrar um zoom maior ou menor da espécie que você está estudando ali. Né? Então, é claro que para eu escolher esse marcador, eu fiz uma busca, um conhecimento prévio, ou seja, o grupo que eu estudo, mamíferos, marsupiais, é muito comum se fazer filogenia com o citocromo B. Por que é muito comum? Porque tem uma taxa de mutação interessante, tem uma taxa de mutação que não é nem mutável demais e nem nada mutável. Imagina só, se eu escolho um gene que não tem mutação nenhuma, sei lá, um gene responsável pela estabilidade das estonas, por exemplo. Né? Eu não vou ter variação. Qualquer mudança ali seria uma eliminação do indivíduo. Então, o que acontece? Se eu utilizo um marcador sem variação, eu vou sequenciar lá 200 amostras. Vai ser tudo igual. Não vai ter variação nenhuma. Então, esse marcador não vai me ajudar em nada. Agora, se eu tenho um gene extremamente variável, vão ser as 200 extremamente diferentes. Percebam que eu preciso achar um certo padrão aí. Então, encontrar um marcador bom é fundamental. Tá? Enfim. Então, eu utilizei um mais variável e um mais conservado. O VWF tem menos variações. Tá? Bom, como eu disse, eu até coloquei aqui estudos que já trabalhavam, né, que já fizeram estudos com esses marcadores e que tiveram bons resultados. Enfim, o processo de extração do DNA, utilizando um protocolo básico, um fenilcloroforme, por exemplo, que é bem comum. Existem outros protocolos de extrações, tá? Os meus genes, então, foram os dois, o citocromo B e o VWF. Depois eu fiz a amplificação específica dessa parte por PCR, tá? Enfim, o processo de purificar, né, deixar só o seu gene mais limpinho, mais separado, e por fim as sequências foram obtidas no sequenciador, que é uma parte muito bonita da biologia molecular, que é quando você utiliza um Eppendorf ali, você tem uma mistura, né, você enxerga um líquido dentro de um criotubo, e essa máquina fantástica, através de leitura de laser, com os seus capilares, enfim, extremamente finos, eles conseguem detectar a diferença das bases nitrogenadas, diferença de timina, de guanina, de citosina, né, enfim. E ele consegue nos dar sequência. Então, você obtém essa sequência de bases. Então, você enxerga quais são as bases de cada amostra. Então, o indivíduo, sei lá, o indivíduo 1, ele é CTACACCCTTA, enfim. Ele é isso aqui. Enfim, todo o processo, né, de editar, de deixar a sequência certinha, e depois eu tenho essa informação. Eu tenho um programa em que cada amostra aqui, ó, aqui é aquele mapa que eu mostrei vocês, aqueles pontinhos lá, cada pontinho é uma amostra aqui. E aí eu vou ter essas sequências. Percebam que, a grosso modo, quando você olha aqui, você percebe que algumas são exatamente iguais e você percebe que existem algumas variações, ó, isoladas. E, através de análises bem distintas, bem robustas e tal, a gente consegue enxergar onde há quebra desses clavos e inferir até mesmo o tempo nisso aí. Bom, então, um ponto interessante que quando se estuda filogeografia é que existe não só em filogeografia, mas estudos com marcadores genéticos, existe uma gama de programas que são utilizados para muitas coisas. Aqui eu não coloquei todos, coloquei só um pouco aqui,
para assustar vocês um pouco, mas percebam que existem muitos programas e com interesses diferentes. Alguns buscam, de acordo com a variação do gene, um melhor modelo evolutivo para poder fazer análise, né? Outros buscam tempo de divergência para você poder estimar o tempo dos clados, como eu disse para vocês, né? Enfim, o Mega aqui, que você consegue editar e tal, análise de máxima verossimilhanças, análises bayesianas, que utilizam diferentes princípios para poder analisar, tá? Rede de haplótipos, que entende um pouco melhor a posição da distribuição dos haplótipos ao longo da ocorrência das espécies. Enfim, diferentes programas que se somam e que nos dá credibilidade para afirmarmos determinados resultados. Muito bem, não tem nenhum bicho de sete cabeças, cada programa é um passo, você estuda e observa e faz. Tem protocolos, e hoje são bem dominados. Bom, então, com base em tudo isso, as minhas perguntas, as amostras que eu encontrei, as análises que eu fiz, né, da obtenção do laboratório e tal, eu encontrei os resultados. E é esse resultado que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, olhando a distribuição, eu gerei filogenias de todas essas amostras e obtive clados, tá? Essa primeira topologia aqui, ela mostra a filogenia com o marcador mitocondrial, com o citocromo B, tá? Aqui, para vocês entenderem, ó, desse ramo aqui para fora, são outras espécies, ó, que eu utilizei somente para poder organizar a minha, tá vendo? Ó? Então, eu tenho aqui Gracilinanos microtarsus, Emilia, Ceramarcae, aqui para baixo eu tenho até outros gêneros, ó, tá vendo? Mas o que me interessa mesmo é esse bloco aqui dentro. Percebam que a espécie que eu estudei, que é Gracilinanos agilis, ela apresenta uma monofilia muito bem consolidada, ó. Esse 100 aqui em cima é análise de máxima verossimilhança, ó. E esse ponto 92 aqui é análise bayesiana. Então, percebam que são valores de estimativas altos, né? Valores que me dão muita credibilidade para perceber que realmente aqui dentro eu tenho a estruturação. Estou falando de um grupo monofilético. Bom, e o que eu encontrei? Eu encontrei isso aqui, ó. Eu encontrei um clado, aqui a gente pode chamar de clado A. Eu até acabei não colocando a letrinha aqui, mas enfim. Eu encontrei um clado que agrupou, percebam, amostras do Pantanal, amostras do Cerrado, pegando aqui desde o Mato Grosso do Sul, né, passando aqui pelo norte de Minas e tal, o Goiás, e chegando até aqui uma parte mais oeste da Bahia, tá vendo? Então, este aqui foi um grande clado que eu encontrei, que eu chamo aqui de clado centro-oeste, ó, tá? Bom, o que mais que eu encontrei? Eu encontrei outro clado, que ele estava com a representatividade aqui mais para o Nordeste. Percebam que ele está, né, destacado aqui em azul, e esses dois, eles estão aqui como grupos irmãos, ó. Aqui, ó, eles estão juntos nesse nó aqui. E, curiosamente, eu encontrei um terceiro clado mais distante, ó, que é, lá, destacado no vermelhinho. E aí aqui começa a entrar um ponto interessante da minha pergunta. Eu não esperava encontrar esse clado aqui. Primeiro que quando você olha, se eu voltar aqui o vermelhinho, ó, você fica com a intuição de que isso aqui vai ficar junto, né? Para começar, porque você tem a caatinga aqui, ó, o bioma, né, tá totalmente dentro da caatinga aqui, e depois a parte do Cerrado junto com o Pantanal. Então, talvez eu poderia pensar assim, nossa, tem uma estruturação aqui do bioma, e começar a discutir em cima de mudanças aqui, de vegetação e tal. Mas não foi o que eu encontrei. Curiosamente, quando você olha, por exemplo, esses dois aqui, esses dois pontos aqui, o 3 e o 18, eles estão no mesmo estado, Bahia. Então, você pensa assim, como pode eu ter um Bahia aqui e eu ter um Bahia aqui? É intuitivo, né? Você querer que os Bahia, por exemplo, ficassem juntos no mesmo clado. Mas não foi. Então, eu fiquei com essa, a princípio, problemática. Ó. Eu fiquei enxergando um clado, 2 clados, 3 clados. E esse vermelhinho aqui, muito próximo,
geograficamente de ambos, ó, mas o mais distante de todos. Percebam que eu tenho ele completamente distante e os outros dois depois sendo a mais próximo, grupos irmãos aqui, compartilhados aqui. E aí começou a minha pergunta. Como que eu vou explicar isso aqui? Como que eu vou explicar que esse bendito desse 17 aqui, por exemplo, é tão distante desse 19 e esse 13 aqui, por exemplo, é tão distante do 18, né? Mas eu não consigo enxergar outra coisa além disso aqui. Então eu passei alguns dias, algum tempo, né, algumas semanas, não me lembro, não recordo tão bem isso, buscando esses padrões aqui. E um determinado dia, um final de tarde, lá conversando com uma pesquisadora muito inteligente lá do Rio, e ela olhando os dados comigo, eu falando com ela, nossa, eu estou muito intrigado com isso aqui e tal, estou pensando talvez uma quebra aqui na Caatinga, não sei. E ela falou assim, engraçado, estou com a impressão do que o Rio São Francisco, ele passa aí, você já testou o Rio em cima? E eu tinha começado a minha busca por bioma e tal, estava pensando em serra, né, a Serra Geral e tal. Falei, não. E aí que eu tive o primeiro start. Ó. Quando eu peguei o Rio São Francisco e coloquei, olha o que eu enxerguei. Olha lá. Eu enxerguei, olha só, o Rio São Francisco passando exatamente naquela quebra. Então, ele estava impedindo essa população aqui de encontrar para cá e ele estava impedindo de encontrar para cima. Se eu ilustrar, ó, olha lá, ó. Aqui eu tenho um lado, aqui eu tenho uma outra parte. Percebam que aqui desce, ó, mas não encontra com 18 aqui. E aqui tem a outra parte. E aí foi muito legal, porque ficou muito nítido a barreira do rio aqui. E esse outro clado, né, não vou estender demais aqui não por conta do meu objetivo de tempo, daqui a pouco deve estar acabando. Qualquer coisa, pessoal, vocês dão um alô aí, porque eu posso me perder com o tempo aqui. Mas não vou demorar demais, não. Aí o que acontece? Ó? Eu percebi uma serra que é muito marcante, que é a Serra Geral de Goiás, e consigo entender essa quebra aqui, ó, dos dois clados irmãos. Então beleza, uma região do centro-oeste, do lado oeste da serra, o outro clado aqui, nordeste, do lado leste da serra, e o terceiro clado, mais distante de todos, separado pelo Rio São Francisco. E aí ficou bonito, né? Eu fiquei muito satisfeito. E pensei, vou fechar agora o resultado com o marcador nuclear. Percebam que eu havia falado com vocês de 2 marcadores. Né? E aí eu fiz gerir as sequências e a topologia. Enfim, gerir a topologia percebendo essa presença do Rio aqui. Eu falei, gente, não tem erro, agora aqui é confirmar com o gene nuclear. E aí o que eu encontro com o gene nuclear? Deixa eu ver aqui. Eu encontro uma diferença. Olha só o que eu encontro. Eu encontro o verdinho, centro-oeste, para um lado, e aí eu encontro uma inversão. O vermelho, destacado aqui, eu estou falando cor para tentar ser mais didático, mas é importante que vocês prestem atenção aqui, que vocês vão entender bem a problemática. Ó. O vermelho, se eu voltar no slide do mitocondrial, ó, ele é o mais isolado. Ótimo, ele está do lado leste de São Francisco. Quando eu olho o nuclear, o bendito do vermelho, ele não é o mais isolado. Ele é grupo irmão do azul e o verde que passa a ser mais isolado. Perceberam? E aí eu fiquei com um grande problema. Como pode o verde estar mais isolado e o azul e o vermelho está bem próximo aqui, sendo que o Rio São Francisco está separando os dois aqui? Aí eu comecei com a outra grande problemática. Como que eu vou explicar que esses dois aqui são próximos com o nuclear e são tão marcantes, diferentes com o mitocondrial? Aí eu comecei a fazer mais buscas e entender o histórico do Rio São Francisco. E aí, como que a filogeografia fica muito bonita, porque o que a gente conhece do Rio São Francisco, ele nasce, né, aqui em Minas Gerais e tal, ele sobe no sentido sul-norte, e na Bahia
ele segue no sentido leste, aonde a foz dele se dá na Bahia. Beleza. Só que o Rio São Francisco não foi assim a vida toda. O Rio São Francisco, ele percorria no sentido sul-norte. O paleocurso do Rio era dessa forma. E aí vocês pensam comigo, olha só, se eu tenho um marcador com menos variação, que é o nuclear, quando o rio percorria dessa forma aqui, eu tinha a espécie Gracilinanos separada em duas populações. Olha o rio como barreira aqui. Isso aqui não existia, ó. O fluxo entre desculpa, o fluxo entre a população aqui do norte e essa mais abaixo aqui era permissível. Esses indivíduos aqui, eles tinham o quê? Contato um com o outro. O rio era uma importante barreira entre população lá do leste e população lá do oeste. O que aconteceu? O marcador nuclear me mostrou isso. Por quê? Mais recentemente, quando o rio soergueu para cá, no sentido mar, ele passou, então, a separar essas duas populações. O norte, esse clado azul com verde aqui, já havia se distanciado. Então, ele já estava mais estruturado. E essa separação que eu enxergo aqui entre o vermelhinho e o azul com o mitocondrial é porque o mitocondrial ele é mais variável. Então, a taxa de mutação que eu estou enxergando no mitocondrial, ela já me mostra essa mudança do rio como barreira. E o nuclear ainda não. O tempo de mudança do rio aqui foi por volta de 400 mil anos atrás. Ainda é pouco para eu enxergar ele como barreira aqui. Tá? Então, assim, eu não sei se eu fui bem didático, mas olha só, eu coloquei esse mapa aqui para tentar explicar um pouquinho melhor. Olha aqui o Rio São Francisco hoje, como que ele é. Olha o que ele fez. Ó, ele tem o curso atual, como eu disse, né? A foz é aqui entre Alagoas e Sergipe, e o seu paleocurso é aqui em cima, entre Piauí e Maranhão. Olha lá. Então, ele era isso, Piauí e Maranhão. O que aconteceu? Por volta aí dos 400 mil anos atrás, soerguimento de serra, dando nome aos bois aqui, a Serra Ibiapaba e a Serra Grande. Percebam que próximas aqui, essas serras deixaram esse ambiente mais alto. Essa água represou nessa região do mapa aqui, mais norte da Bahia aqui, perto do Nordeste, e ela precisava seguir um caminho, ela foi se acumulando, e aí o que ela fez? Ela caiu para o lado que a gente conhece hoje, para o lado leste. Então, existem duas histórias. Ó, o paleocurso, eu enxergo uma população separada da outra, desculpa. E o curso atual, o rio virou, e o que antes ele permitia, que é o que havia fluxo aqui, agora ele já está impedindo o fluxo, tá? Por isso que eu enxergo essa diferença deles aqui. E essa informação, eu tenho ela datada, tá? Aqui por volta de 1,5 milhão. Então, eu consigo inferir o tempo da separação do clado com o tempo do soerguimento. Ou seja, quando o rio mudou o seu percurso, a espécie já existia, ela já estava nesse ambiente. Então, o rio ele veio como um muro, de fato, e passou a ser barreira para onde não existia. Tá? Bom, aqui é uma rede de haplótipo que mostra exatamente o que eu falei com os clados. Ó. Eu tenho o clado nordeste, o clado leste e o clado centro-oeste. Percebam que eu tenho uma distância, aqui são taxas, esses valores aqui são taxas de mutação. Percebam que eu tenho uma distância muito acentuada aqui, ó, desses clados, e me mostra claramente que algo está atuando e impedindo que esse fluxo aconteça, tá? Percebo que quando eu olho dentro dos clados, eu tenho taxas de mutações mais curtas, porque o fluxo está acontecendo. Talvez aqui um valor 19, aqui, porque é uma população muito grande, essa região perto do Mato Grosso do Sul, eu acabei não explicando muito ela, mas enfim, aqui ainda tem um pouco de caldo ainda. Mas o fato é que os valores aqui, principalmente desse clado leste, é muito alto, ó, muito marcante para o Rio São Francisco. E assim, aproveitando ainda a variação genética,
quando a gente olha valores quantitativos, a gente percebe que as variações máximas e mínimas, ó, entre os clados, ó, os 3 clados aqui, centro-oeste, nordeste e leste, ó, as variações aqui ainda são mais baixas do que quando a gente percebe variações entre as espécies. Então, dessa forma, ainda é convincente pensar que a espécie, né, estudada no caso Gracilinanos ágiles, é uma espécie com clados bem estruturados pela presença de barreiras, né, biogeográficas como o Rio São Francisco e a Serra Geral de Goiás, mas esses clados ainda são uma única espécie. Ainda não dá para afirmar, por exemplo, né, que essa separação aqui seja de fato uma outra espécie. Mas já é intuitivo pensar que um processo de especiação ele está acontecendo de forma alopátrica, tá? Pelo modelo alopátrico, pela hipótese de quê? De rios. Ou seja, não está havendo fluxo aqui e com o passar do tempo essas populações podem, caso o rio continue sendo barreiro, elas podem, no futuro, ser espécies diferentes. Tá? E assim, existem diferentes estudos, como eu disse para vocês, às vezes a gente trabalha com uma espécie, ela serve de modelo para outros, e depois eu pesquisando, quando eu achei o resultado, por exemplo, o estudo de nascimento, ela trabalhou com, a Fabrícia, ela trabalhou com calomes, e aí dá para ver claramente, olha só, as populações delas são muito parecidas comigo, com as que eu encontrei, ó. A delas são de, um calomes é um roedor. Essas cores aqui eu que coloquei para poder ser didático. No trabalho dela ela não especifica. Eu coloquei semelhante ao meu trabalho para a gente ver a semelhança das estruturações. Ó. Então, espécies diferentes, populações apresentando estruturações semelhantes. Significa que realmente é bem convincente essas barreiras aqui. Tá? Aqui um outro trabalho também com anfíbio. Percebam que é muito marcante, olha só, muito parecido com o meu trabalho. Aqui trabalho com répteis também, eu encontrei valores marcantes. E quando a gente pega a distribuição de outras espécies, por exemplo, olha o sebo xanthostenos, ó, percebam que ele está fechadinho dentro da quebra do Rio São Francisco aqui, ó, tá? E a gente tem outras espécies para cima, isoladas. Talvez antes poderia ser uma mesma espécie, talvez depois da quebra elas já tiveram tempo suficiente para especiar. Lembrando que o tempo da especiação ele é variável de acordo com o táxon, não tem como ser definido. Tá? Lembra aí do acaso, quando a gente estuda em evolução. E tem várias outras espécies. A Fabiana Caramacho também trabalhou com marsupial e ela encontrou, olha só, exatamente o que eu falei, porém ela não destaca isso no trabalho dela, mas dá para poder julgar isso no mapa da mesma forma. Tá? Aqui a comparação com o meu, tá vendo? Muito igual. A Serra Geral tem menos informação, mas também tem trabalho como o de Pirrura, trabalho com aves, que mostra o papel da serra como um divisor aqui leste-oeste, tá? Aqui, ó, o trabalho original do trabalho deles, ó, de Olmos de 97, e a presença da serra como fator limitante aqui da espécie, tá? Enfim, tem muita coisa, muita informação legal, um estudo muito, muito vasto. E aí, para poder finalizar, um resumo assim da conclusão, é possível afirmar, com base nos dados que eu encontrei, que a filogeografia ela é endossada, tá, pela presença de 2 barreiras, Serra Geral de Goiás e o Rio São Francisco, isso para a espécie que eu estudei, que é a Gracilinanos ágiles. E as análises, então, elas sugerem um papel preponderante do Rio São Francisco na diversificação de Gracilinanos ágiles. As distâncias genéticas, elas mostram que Gracilinanos ágiles ainda é uma única espécie ao longo da sua distribuição, porém, percebe-se uma estruturação, tá, evidente. A idade estimada aqui, eu coloquei os valores aqui. O que acontece? O surgimento de Gracilinanos ágiles foi por cerca de 1,5 milhões de anos atrás e sugere, né,
aí o período na época do Pleistoceno, quando já existiam as barreiras geográficas do Rio São Francisco e Amazonas e da Serra Geral de Goiás. Desculpa que ficou o Amazonas aqui, mas o Amazonas aqui não era para colocar, não. A São Francisco e Serra Geral de Goiás. Então, percebe-se que, como a espécie já existia, a mudança do rio depois foi preponderante para explicar as variações ali dos clados. Então, tanto o curso atual quanto o paleocurso do Rio São Francisco são importantes na diversificação de linhagens. E aí o modelo foi gracilinanos, mas a gente pode expandir isso para outras linhagens. Tá? E aí, por fim, esse trabalho que eu falei com vocês, ele gerou um artigo que eu particularmente tenho um carinho muito especial por ele, que se caso alguém tiver interesse, vocês encontram na internet, mas podem me pedir também em off, que eu tenho o maior prazer de passar o PDF para vocês. E ele conta de uma forma bem científica, de uma forma bem detalhada, tudo isso que eu passei para vocês aqui, da atuação dos determinantes biogeográficos para a espécie Gracilinanos ágiles. E é claro que o documento como um todo, o artigo como um todo, ele especifica a Serra Geral e o Rio São Francisco. Pessoal, é isso, né? Eu tentei ser bem rápido, assim, é muita informação e grupo de estudo, então acho que a gente tem que mesclar um pouquinho para poder passar. Eu espero não ter sido confuso, a gente empolga com os dados da gente, e ter contribuído para o grupo de vocês aí.